No vídeo de hoje, que é terça-feira, um dia antes da votação do chamado PL das fake news, que eu chamo por conta própria de projeto de lei de repressão às verdades ou de Cala a Boca Brasil, vamos tratar mais um pouco desse assunto, além do que vamos lá para os Estados Unidos e ver que eles também têm umas tretinhas políticas bastante inusitadas, especialmente no que se refere à dívida pública daquele país. Vamos trabalhar, gente. Meu nome é Eduardo Starosta e esse é o canal Fora de Curva. Bom, pessoal, amanhã é um dia histórico para o Brasil. Vai ser votado, como eu falei na apresentação, o tal do Projeto de Lei 2630, que cria várias restrições à liberdade de expressão sob a justificativa que estaria impedindo notícias falsas ou fake news. Sim, impede eventualmente notícias falsas de acordo com o olho do censor, mas também pode cercear grandes verdades que não são convenientes para a classe política ou para quem está no poder nesse momento. E isso é inadmissível. Isso é um golpe de morte na democracia. Mas pior de tudo, gente, é isso que eu quero comentar hoje, especialmente hoje, é que nessa campanha de aprovação do projeto, tudo é livre. Globo já se manifestou a favor, Bandeirantes já se manifestou também da mesma forma. Até o presidente da Associação Nacional dos Jornais, Marcelo Reck, diz que uma possível aprovação desse projeto de lei vai ser benéfica aos veículos da imprensa brasileira. E ele não foi tão específico assim, e está no direito dele defender a sua posição, a posição da sua entidade, mas o principal argumento para ele qual foi? Que a imprensa vai ser remunerada pelas chamadas Big Techs, como Google, Meta, Twitter, e esse é o argumento básico, o principal atrativo para que os jornais brasileiros, os maiores jornais brasileiros, apoiem pelo seu presidente uma medida tão esdrúxula, não esdrúxula, tão danosa para o nosso país assim. Sim, eles têm total liberdade para defender o que pensam e isso eu não questiono. O que eu coloco na mesa agora é o que está acontecendo pelo outro lado. Outras empresas se pronunciaram contra esse projeto de lei, como a própria Google, a Meta, Spotify e o site Brasil Paralelo, no sentido de ser contra a aprovação desse PL 2630, pelo cerceamento da liberdade de expressão, pelo exagero, pela possibilidade de censura que esse projeto de lei, essa proposição, traz na sua essência. Eles podem defender isso? Eu acreditava que sim, já que Band, Globo, outras redes, a própria Associação de Jornais fez uma defesa muito clara para se aprovar esse projeto do cerceamento da liberdade de expressão. Mas, no caso de quem é contra, o que aconteceu? O nosso todo-poderoso ministro Alexandre de Moraes botou o dedo na cara dessas empresas, chamou elas para uma conversinha um pouco mais particular e determinou que essas empresas, prestem depoimento à Polícia Federal por ser contra o projeto de lei. Tudo bem, até vamos considerar que Google, Meta e Spotify não são empresas brasileiras e aí podem ser questionadas em assumir posições institucionais ou legislativas aqui no Brasil que não era conta deles. Até mas vamos considerar isso. Mas por que então colocar um Brasil Paralelo, uma empresa genuinamente nacional de comunicação e de muito boa qualidade, mas que defende um lado ideológico diferente, colocaram nessa mesma sopa? A Brasil Paralelo não pode se manifestar contra o projeto de lei, é proibido se manifestar contra o projeto de lei 2630, por quê? Será que nós temos que admitir que ele já foi aprovado e se ele não for aprovado no Congresso Nacional, a Justiça brasileira, o Supremo Tribunal Federal, junto com o governo brasileiro, vai impor essa regulamentação goela abaixo de todos nós brasileiros? Não, isso não está certo. De novo, gente, eu, Eduardo Starosta, do canal Fora de Curva do YouTube, me manifesto completamente contrário a uma medida, a uma legislação, a um projeto de lei desses que visa calar a nossa boca. Isso não pode ser admitido. Se o Congresso aprovar tal medida, provavelmente vai ser por pouca margem e não vai significar democracia, mas sim
um corporativismo provavelmente, muito provavelmente, recheado de imoralidades e de outras coisas que, se eu falasse aqui, eu seria engaiolado sem o direito de usufruir do chamado devido processo legal. Gente, é um absurdo. As grandes redes estão concordando com isso, a meu ver, simplesmente porque elas vão se remunerar, vão pegar dinheiro de quem realmente está produzindo informação e cobrar quase que um pedágio por conta do seu oligopólio da informação. Isso não pode acontecer, isso é uma vergonha. E recomendo sim, quem preza a sua liberdade, não só agora, mas no futuro, e não estou apelando só para as pessoas de direita, nem só para as pessoas de esquerda ou do centro, mas para todo o Brasil. Quem preza pela liberdade de expressão tem que pressionar seu parlamentar para não aprovar esse absurdo, essa aberração legislativa. Vou dizer mais, gente. Se você até acha, não, vamos pegar esses bolsonaristas e acabar com eles com o projeto da fake news, olha, eu vou dizer o seguinte, vamos dar uma olhada na construção de todas as sociedades que se submeteram a longas ditaduras. Vamos pegar a União Soviética, por exemplo. Será que Stalin, quando assumiu o poder, se preocupou apenas em cercear a liberdade de expressão ou a voz daqueles partidos ou daquelas pessoas, dos grupos que não eram socialistas? Ele fez isso, mas também acabou eliminando todas as oposições que ele tinha dentro da própria esquerda. Vamos lembrar do assassinato de Leon Trotsky por perseguição política do seu rival, também de esquerda, também comunista, Joseph Stalin. Então, gente, cerceamento de liberdade de expressão acaba fazendo com que o poder convirja para quem tem mais força num determinado momento. E isso aqui no Brasil vai nos transformar num país dos mais obscuros do mundo. Não vamos deixar isso acontecer. Vamos contra esse projeto de lei que dizem que é das fake news, mas eu digo, é o projeto de lei que quer calar a boca dos brasileiros de bem. Isso está incluído lá dentro. E o segundo assunto do Fora de Curva de hoje é um pouquinho mais leve, um pouquinho mais irreverente, já que não envolve a nossa sociedade brasileira, e sim os norte-americanos. O que está acontecendo por lá? Bom, gente, houve eleições legislativas no ano passado lá, então se elegeu uma nova Câmara de Deputados e um novo Senado, e a composição de maioria mudou um pouquinho, pendendo a favor dos republicanos. Aí o que aconteceu? Na hora de votar o orçamento, o governo dos Estados Unidos, nas mãos dos democratas, Joe Biden é o presidente, fez uma proposta orçamentária onde o limite de endividamento do país iria superar algumas centenas de bilhõezinhos de dólares. Em janeiro, gente, a dívida norte-americana chegou a 31,4 trilhões de dólares. Mais ou menos corresponde a 165 bilhões de reais. É muito dinheiro, mas eles têm essa tranquilidade, uma vez que o dólar é a principal moeda internacional, então eles têm condições de se endividar, e tal dívida normalmente é feita através de títulos do Tesouro norte-americano, que tem normalmente mais de 50 anos de prazo de resgate. Então não é um grande problema. O número assusta, mas não é um grande problema. Mas os norte-americanos, especialmente nas gestões do Partido Democrático, que tem uma tradição de maiores gastos, acaba extrapolando, e agora os republicanos estão encrencando. Não, nós não vamos aprovar, e se eles não aprovarem, sabe o que vai acontecer? Em junho, o governo dos Estados Unidos vai começar a dar calote nos seus credores. Será que isso aí vai ser legal? Normalmente essas encrencas lá nos Estados Unidos, essa briga entre Congresso e Presidência da República, assumem tons mais dramáticos nas semanas anteriores à liberação dessa ampliação da dívida, mas no final acaba acontecendo mediante muita negociação. Mas chama atenção, gente, a dívida norte-americana é enorme. Esse governo do Biden, do Partido Democrata, está extrapolando muitos gastos, então o limite, o teto do endividamento chegou muito antes do que se esperava ou do que era previsto nos anos anteriores, mas acredito que isso aí logo vai ser acertado, vai ter um acordão de bastidores e a vida dos norte-americanos vai continuar tranquila. Mas até a data limite, muita treta, muito debate, muito diz que vai acontecer, e vamos nos divertir um pouco com
fofocas da vida alheia, dos países alheios, certo? Gente, por hoje era isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, não esqueçam, botão no like, inscreva-se no canal quem não é inscrito e se gostou do assunto, se quer defender especialmente essa questão de ser contra esse PL, que não é das fake news, é para realmente cercear a liberdade de expressão, compartilhe esse vídeo com essa rede de contatos. Um abraço, até breve e deixo aqui meu tchau. Até mais, gente.